Olá, pessoal, bem-vindos ao canal do NeuroU. Eu sou Andréa de Paiva e no Três Perguntas de hoje a gente vai receber aqui o arquiteto Lori Kriesel. Ele é coordenador no IPOG, autor do livro Neuro, Arquitetura, Design e Iluminação e especialista e professor de neuroarquitetura. A gente vai falar sobre teoria de Einstein, ou teoria da empatia, que é um assunto que surgiu na Alemanha no século XIX, mas por conta dos avanços da neurociência e da descoberta dos neurônios espelho, esse assunto que surgiu lá atrás vem se mostrando cada vez mais importante quando a gente vai falar de neuroarquitetura. Foi uma conversa super inspiradora e eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Olá, Lori, bem-vindo. Tudo bem com você? Oi, André, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. Sempre é um prazer poder contribuir aqui com o seu canal e com as suas fontes de trabalho, com o seu público, que eu tenho uma admiração imensa. Que isso, eu que agradeço. Obrigada por estar aqui, por conversar com a gente. Aliás, a gente vai falar de um assunto que eu sempre aprendo ouvindo você falar, porque eu não é uma área na qual eu me especializei, que é teoria de Eiffel. Mas, antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de pedir para você se apresentar, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Perfeito, obrigado. Então, inicialmente, agradeço muito a participação de todos, de toda a sua audiência. Mais uma vez, né, repito que eu fico honrado de estar aqui. Eu sei o quanto criteriosa você é na curadoria do que você traz aqui para a sua audiência, para o seu público. Meu nome é Lori Kriesel, eu sou arquiteto, já há quase 2 décadas, não vou precisar muito a data, André, senão a gente entrega muito a idade, né? Mas aí há quase 2 décadas pesquisando sobre os temas de até então chamadas arquitetura sensorial, cognitivo, comportamental, e hoje ganhando esse encorpamento aí da neurociência aplicada a essa estrutura, e aí a gente acaba aglutinando, né, na língua portuguesa, chamando de neuroarquitetura. Também sou autor do livro que foi registrado, né, como o primeiro livro do Brasil sobre o tema, né, de neurociência no âmbito da arquitetura, e também coordeno aí algumas pós-graduações no IPOG, que é o Instituto de Pós-Graduação, em diversas áreas aí que reúnem arquitetura, light design, design de interiores, enfim, que abarca essa grande estrutura projetual. Certo. É uma honra ter você aqui conversando com a gente. E para começar, que eu estou ansiosa para ouvi-lo falar sobre isso, conta um pouquinho para a gente, né? Minha pergunta é, o que é a teoria de Eiffel? Bom, vamos lá então. Essa teoria, ela é uma teoria que ela nasce já há bastante tempo, né? Temos alguns registros aí a partir da virada do século XVIII, e aí a gente tem na Alemanha um estudo fortemente dedicado às questões de reconhecimento de determinados links, vamos chamar inicialmente emocionais, que as pessoas atrelam a determinadas situações. Quando a gente pega a palavra Eiffel, em alemão, a gente estaria falando de olhar para dentro, que a gente acaba traduzindo na língua portuguesa como empatia, né? Então, esse olhar, na verdade, não apenas olhar para dentro de si, mas olhar para dentro de algo, né? Seria o olhar dentro. Então, na estrutura da língua portuguesa, é traduzido como a teoria da empatia. Ela se diagrama entre uma estrutura filosófica e uma estrutura psicológica, né? Então a gente tem aí passa-se alguns meandres de como você estabelece essas conexões com o mundo externo, seja ele o mundo apenas visto de forma material ou também visto de forma social. Por isso que fica um pouco ali entre uma estética filosófica, mas também uma proposição psicológica, né? Como que você trabalha com essa geração de maior ou menor empatia, maior ou menor emocionalidade ou vínculo emocional em relação a elementos que estão fora de nós, ou seja, o mundo com o qual nós convivemos ou que nós estabelecemos algum nível relacional. Certo. Até vou fazer um complemento e você me corrija aí, mas muitas vezes a gente discute no meu curso ou em vários outros lugares, né, empatia, mas é uma outra forma da gente entender empatia quando a gente fala de empatia com o cliente, de você se colocar no lugar do cliente para entender o que ele quer. E nesse caso, a teoria da empatia, ou teoria de Eiffel, ela fala, é uma outra empatia, certo?
Isso. Na verdade, nós temos algumas empatias, né? Quando a gente fala de empatia, a gente trabalha por algumas, né? Então, por exemplo, a gente tem é que de um modo geral popularizou-se muito o termo, né? E as pessoas adotam uma determinada significância, a qual não pode se dizer que seja equivocada, mas nós que estudamos, né? A gente sabe que tem algumas outras conotações. Então, por exemplo, a gente tem a empatia cognitiva, né? Que é aquela empatia onde eu vou até o lugar do outro, em todas, né? Eu vou até o lugar do outro, mas na cognitiva eu vou até o lugar do outro e eu enxergo o mundo através da perspectiva dele, ainda dentro de uma modalidade muito racionalizada, né? Então eu consigo compreender como que o outro naquele momento está visualizando a situação que ele se encontra ou o modo como naquele momento ele enxerga o mundo, independentemente da situação que está se fazendo isso. Já uma empatia, por exemplo, emocional, é onde eu também vou até o lugar do outro, mas eu expresso uma emocionalidade muito similar à dele. É quando, por exemplo, alguém se aproxima de mim e me relata, por exemplo, vamos pegar aqui dois casos, um positivo e um negativo, né? Me relata que essa pessoa acabou de conquistar uma coisa extremamente importante. E eu tenho um carinho, eu tenho uma emocionalidade muito grande por essa pessoa e eu fico feliz junto com ela, efetivamente eu me emociono exatamente como ela está, pulamos de alegria, nos abraçamos, enfim, porque isso me toca emocionalmente. E um pressuposto negativo, eu posso também ouvir alguém que eu tenha um carinho muito grande comentar que, por exemplo, acabou de perder um ente muito querido e isso me emociona de uma forma tal que eu choro numa intensidade muito próxima a que essa pessoa está chorando. Então, emocionalmente, eu me posiciono no lugar do outro, né? Enquanto que naquela primeira, cognitivamente, ainda de uma forma racionalizada, eu visito o lugar do outro. A teoria da empatia que a gente está trabalhando aqui, e que a gente vê para a arquitetura, ela trata de quesitos, como eu mencionei, filosóficos e psicológicos, mas está mais atrelado a uma estética do imagético, né? A uma estética da imagem, seja essa imagem dinâmica ou não. Inclusive, o próprio universo do cinema vem falando muito sobre teoria de Eiffel, né? Para você poder criar uma atmosfera, criar uma determinada identidade racional e emocional com o seu público. Então, a gente vem trabalhando aqui essa empatia muito mais em cima de o como nós avaliamos o que está externo a nós, especificamente para nós dentro de um apelo estético, né? E aí a gente tem a questão das formas, das funções. Não é à toa que a teoria de Eiffel faz grandes elos com a Gestalt, né? Porque a Gestalt já vem de um movimento trabalhado pela própria psicologia sobre como que formas, volumes, como que determinados elementos externos a nós materiais e não sociais, ou seja, não outras pessoas, né? Como que nós nos comunicamos, como que nós nos apropriamos, né? Inclusive, hoje a gente fala muito dos chamados gatilhos visuais. Então, esses gatilhos visuais, esse gatilho visual, ele também me convida a determinadas estruturas. Um exemplinho rápido, né? Quando a gente vê, por exemplo, um adesivo e esse adesivo está com uma orelhinha descolada, né? Então, algumas pessoas ficam lá tentando colar aquela orelhinha de volta, mesmo sabendo que não tem mais adesivo ali. Outras pessoas já têm outra impulsionalidade, né? Já quer terminar de puxar o adesivo todo. Então, essas questões de gatilhos visuais, como esse, por exemplo, e outros, né? A gente vê uma superfície que tem pelinhos, a gente tem vontade de ir lá e passar a mão no pelinho. Então, os gatilhos visuais também têm uma estrutura relacionada tanto com a questão da Gestalt, que, revisitada pela teoria do Eiffel, nos traz aí algumas proposições para que a gente possa entender isso. Já no campo da psicologia, a teoria de Eiffel também vai muito em cima da chamada, né, dos conceitos de noesis e noema, né? Quem vê e o que é visto, né? Então a gente começa a trabalhar com a questão do significado, de dar uma significância a determinados elementos, né? E claro, isso tá conotado em cima da nossa cognição, da nossa história de mundo, de como nós vivemos até aqui, portanto, nos conformamos como o humano que somos, e aí entra as questões de valor, né? Cada um de nós dá valoração de acordo com o histórico de vida, de acordo com
os exemplos, o formato de criação, o modo educacional, o aculturamento, a regionalidade, as questões todas geopolíticas que se envolvem nisso. Então, cada um de nós é conformado cognitivamente de uma dada forma e automaticamente isso trabalha ou é trabalhado em cima da questão do significado. A teoria do Eiffel, então, ela também estabelece esses pontos, né? De que nós temos todas essas estruturas a serem consideradas também. Excelente, excelente. Acho que assim várias pecinhas vão se encaixando quando a gente escuta você falando sobre esse assunto. E vou para a nossa segunda pergunta, que é: qual é a relação da teoria de Eiffel com a neuroarquitetura? Bom, então vamos começar pelo pressuposto de que quando a gente fala de neuroarquitetura, né, quando a gente usa essa aglutinação, nós estamos sempre buscando um embasamento científico, né? Quando a gente traz a neurociência para dentro do universo da arquitetura, a gente começa a ter determinadas respostas que antes ficavam elucidadas ou observadas num campo empírico, né? A gente tinha um campo observatório que era muito empírico. Sabemos que determinadas coisas as pessoas tendem a gostar mais, tendem a se apropriar mais, mas não sabíamos efetivamente o porquê disso, né? Então, com a chegada da neurociência, a gente pode ter aí uma estrutura científica, e inclusive hoje a gente trabalha também com as questões dos biosensores, né? E dos marcadores. Então, a gente tem lá os EGGs, que são os eletroencefalogramas, né, portáteis para poder fazer medição, os eye trackers, que até então se trabalhava através de óculos, hoje já é possível utilizar através da webcam, no computador ou até mesmo no celular, condutores de sensibilidade térmica, todas as condutâncias, né, que a pele pode nos entregar, como pressão sanguínea, temperatura, sudorese, enfim. Então, a medição ela se faz necessária para que a gente possa efetivamente considerar que aquele trabalho passou por uma avaliação não apenas de neurociência, mas cientificamente comprovada e dando determinado resultado. No entanto, a gente também parte do pressuposto que se a gente tiver com todo esse embasamento atrelado exclusivamente ao campo de aferição, fica muito difícil de você trazer ferramentas práticas para o dia a dia, né? Você não vai poder o tempo inteiro dentro do escritório ou em todos os seus projetos ficar fazendo esse tipo de aferição com seus clientes. Então, alguns pressupostos acabam sendo criados para que a gente possa trabalhar com determinadas dinâmicas. E como a teoria do Eiffel, a teoria da empatia, ela passa por essa, como eu comentei antes, né, por essa estrutura filosófica, mas também psicológica, a gente começa a entender um pouco sobre como que as pessoas, como que determinados públicos tendem a fazer suas leituras de mundo, tendem a trazer as suas interpretações. E quando a gente alia isso a alguns movimentos estéticos, né, porque a teoria do Eiffel está muito embasada em cima do que foi considerado como belo, como que esse belo se alterou, como que as estruturas sociais, então, começaram a trazer outras significações para belo. Eu sempre brinco, né? Se a gente pegar, por exemplo, o universo automobilístico, um carro que há 10 anos atrás era visto como, nossa, o carro, né? Hoje, provavelmente, 10 anos depois, e vamos considerar que para uma consideração histórica da humanidade, 10 anos não é nada, né? 10 anos depois, a gente já faz um julgamento que aquele carro, nossa, como é que a gente achava aquilo bonito, né? Porque essa estrutura do belo, essa estrutura estética, ela é não apenas filosófica, mas ela também é psicológica. E aí, claro, tem todo o meio que conforma isso. Então, a teoria do Eiffel, ela começa a trazer movimentos da Gestalt, sempre lembrando que a Gestalt também nasce lá no campo da psicologia, e aí a gente tem a possibilidade de ver que formas, que volumes, que determinadas proposições de estilística, de estética, de desenho, começam a ter outras visualizações e outras estruturas. Inclusive, a gente tem aí alguns conceitos, né, como, por exemplo, do design emocional, que trabalha muito com isso, né? Quais são os atributos que a gente consegue lidar com determinado objeto ou com determinado produto, enfim, para que tenha-se uma emocionalidade envolvida naquilo. Então, a gente tem aí o Donald Norman, que nos apresenta em 2003 o próprio livro, né, de design emocional, mas ele não inaugura o termo. O termo já vinha
de estudos da própria psicologia. Então, a gente está sempre fazendo links de voltar, né? Hoje a gente tem essa possibilidade de fazer links de voltar em determinadas estruturas de conhecimento, trazê-las para o novo repertório de atualidade e de aplicabilidade também. Então, a teoria do Eiffel acaba fazendo a mesma coisa, né? A gente tem aí alguns autores, já trabalhei, inclusive, autores que são muito visualizados, que são muito buscados quando a gente fala de neurociência na arquitetura, que também fizeram grandes e significativas investigações em cima da teoria de Eiffel. Depois, se você quiser, eu posso compartilhar algumas dessas coisas até para ficar na descrição do vídeo, se o pessoal quiser dar uma pesquisada, enfim. Então, isso é algo bem interessante que a gente vai vendo como que esse revisitar foi acontecendo para que a gente chegasse aí numa determinada mobilidade de conhecimento para aplicação prática, né? Sim, excelente. E acho interessante porque a gente fala de neuroarquitetura e as pessoas acham que a gente só vai falar de coisas assim extremamente novas que surgiram nos últimos, sei lá, na última década para agora que todo mundo ouviu falar ou está começando a ouvir falar de neuroarquitetura. Mas, na verdade, a gente não está se propondo a reinventar a roda, né? A gente olha muito para a teoria da arquitetura e tem muita coisa que era falada lá atrás, seja com a teoria de Eiffel, seja, sei lá, exemplos da arquitetura escolar da Maria Montessori, que também falava lá atrás de tantos princípios e que hoje a gente tem estudos científicos que, em muitos casos, não em 100%, confirmam aquelas ideias que antes a gente não tinha muito como comprovar cientificamente. Então, acho um assunto assim fascinante olhar para trás e ver o que a gente já discutia lá atrás e hoje a gente consegue ter certeza e comprovar com essas técnicas de pesquisa em neurociência aplicada. Inclusive, André, uma das coisas interessantes disso, eu sempre digo, né? Quando a gente está falando de neurociência aplicada à arquitetura, falando de neuroarquitetura, a gente está hoje podendo consolidar, a gente está podendo lá estruturar, né, dar respostas efetivas, mas a gente não está trazendo assim, olha, zero arquitetura e vai começar uma coisa nova, né? Parte-se do pressuposto que houve, há e sempre vai haver a boa arquitetura, né? Então, a gente sempre teve esse pressuposto, não teríamos chego até aqui com os ídolos que sempre tivemos, né? Com os exemplos que sempre tivemos, se não fosse assim. O que a gente tem hoje são ferramentais outros que nos ajudam a dar algumas respostas, né? Eu lembro que na faculdade, e aí, de novo, não vou dar a década específica para não entregar a idade, mas eu lembro que estudava-se muito, por exemplo, na parte do urbanismo, né? E de novo, normalmente pensa-se em neuroarquitetura dentro do espaço envelopado. Não, é qualquer coisa que a gente venha dialogar em termos de espacialidade. O meio urbano é riquíssimo nisso, né? E eu lembro que estudava-se, e acredito que até hoje estuda-se muito, o Kevin Lynch, que lá na década de 70, né, quando ele trouxe a imagem da cidade, ele já falava sobre como que as pessoas organizavam-se mentalmente para se mapear na cidade. E veja bem, quando a gente começa a falar, por exemplo, de hipocampo, e a gente fala do GPS mental, o Kevin Lynch nem tocava nesse assunto, ele nem visualizava isso, né? Hoje a gente consegue ver que o experimento feito por ele na cidade, como que aquilo aconteceu, ele estava com as ferramentas que existiam à época, fazendo o que hoje a gente faria ali como um campo observatório de organização de hipocampo em termos de mapeamento da espacialidade. Então, como você bem disse, a gente não está... a gente que eu estou falando, pesquisadores, você, eu e vários colegas que nós temos, né? Não se busca... agora é assim que se faz. Não, a gente está embasando o que já vinha sendo feito, interpretando isso com uma determinada racionalidade, trazendo aí o que a gente faz enquanto pesquisador. Eu sempre brinco, a gente põe autores para conversar, né? A gente vai lá nas pesquisas, a gente chama todos eles, a gente põe eles para conversar, obviamente que a gente traz também as nossas conclusões, mas a gente começa a linkar. E aí eu fico muito tranquilo de conversar especificamente com você sobre isso, porque eu sei que você também, como uma das precursoras no Brasil de trabalhar com neurociência aplicada à arquitetura, e aí me coloco na sua pele, porque passei por isso também,
quanta coisa a gente teve que estudar na medicina, na biologia, na fisiologia, para poder ficar trazendo isso para o mundo da arquitetura. Os próprios desafios que, quando a gente fala da ENFA, a gente está falando disso também, né? Qual é o grande propósito? Unir neurocientistas com arquitetos, né? Então, a gente tem lá essa busca por construir pontes entre essas duas áreas, né? Como que a gente coloca arquitetos para conversarem com neurocientistas e neurocientistas para conversarem com arquitetos, né? Quando eu estava montando o curso especificamente do Master em Neuroarquitetura, a gente fez um grande diálogo. A gente tem neurocientistas, psicólogos e arquitetos no curso, né? E tinha que colocar essa galera para conversar. Então, uns tinham que ensinar das suas áreas para os outros, né, para fazer esse link efetivo em cima, obviamente, de todo um conhecimento científico e internacionalmente reconhecido, mas essa ponte muito importante até para que se chegasse até lá. E eu sei que nos seus cursos, nas suas mentorias, de igual forma, você assim trabalha também. Então, eu fico muito feliz de ter esse espaço, né, e a gente tem aí essa ponte de diálogo entre nós, justamente acho que por isso que a gente sabe das dores que cada um passou, né, para poder fazer uma união de conhecimento. Eu brinco, inclusive, quando estou em sala de aula, eu falo assim, gente, se eu tivesse tido a oportunidade de chegar alguém para mim assim, ó, tá aqui, tá mastigadinho, ó, agora você só engole, nossa senhora, né? Sim, muitos anos aí de trabalho seriam poupados, né, se alguém tivesse contado para a gente. E muito importante isso que você trouxe, aliás, que acho que a grande inovação mesmo, quando a gente fala da neuroarquitetura, é muito mais o diálogo entre os neurocientistas ou profissionais, né, da área de ciência cognitiva, psicologia, entre eles e os arquitetos, urbanistas, designers de interiores, porque assim como tem teorias muito antigas da arquitetura que hoje a gente consegue comprovar cientificamente, também na neurociência tem muitos estudos relacionados aos impactos do ambiente físico desde a década, sei lá, 60, 70, mas que não chegavam até os arquitetos. Então, acho que a grande contribuição é exatamente esse diálogo para que a gente saiba o que eles estão descobrindo lá e eles saibam também o que a gente está fazendo aqui, para que a gente consiga criar espaços melhores. Mas falando em criar espaços melhores, vou fazer para você a nossa terceira pergunta, que é: quais são os principais exemplos da teoria de Eifelin na arquitetura? Bom, vamos lá então. Quando a gente pega esses pressupostos, né, de que a gente está trabalhando com a questão da forma, obviamente que a teoria de Eifelin traz a questão empática, né, vinculada a esse compreender, a esse desenvolver de uma relação com o mundo externo, a gente começa a entender que vários elementos se acoplam. A gente não tem muito como dividir especificamente uma coisa de outra. Por exemplo, pegando exatamente o que falávamos agora desse revisitar de algumas coisas. Hoje a gente usa o termo design biofílico, né? Mas há quanto tempo vem se estudando a inserção de todas as relações de vida, seja ela qual for, vegetativa, em termos de iluminação, em termos de ventilação, enfim, há quanto tempo vem se preocupando com isso? Não é à toa que o campo do conforto ambiental já sempre trouxe isso, não tinha esse elo naturalmente com a parte exclusivamente perceptiva ou exclusivamente sensorial, mas já vinha de uma forma técnica trabalhando com isso, né? Então, quando a gente fala de inserções, de exemplos da teoria de Eifelin na arquitetura, a gente está muito vinculado à questão da utilização das formas. Talvez os quesitos de design emocional sejam uma resposta mais de bate-pronto, né? Quando a gente fala de design emocional, a gente está falando de atributos estético-visuais que existem em um determinado elemento que me fazem traçar uma relação emocionalizada com ele, de desejá-lo ou de desejá-lo para alguém, né? No caso de presentear uma pessoa. A teoria do Eifelin, ela estabelece, através de novo, diálogo sobre alguns autores, que a gente possa trabalhar, por exemplo, com as questões de organização de composição espacial. Então, a gente vai entendendo determinados atributos que a nossa percepção, que o nosso campo perceptivo tende a dar preferência, porque faz um elo estético
mas esse elo estético ele também tem uma característica emocional, e aí também passa por setores onde a gente pode fazer inserções de medição, né? Fazer uma mensuração do que está acontecendo. A gente vem em relação às linhas construtivas, ou seja, é uma terminologia que a gente usa quando a gente está traçando, a gente está desenhando o traço de algo para que a gente possa oferecer alguma determinada condicionante. Inclusive, muitos autores atuais, autores que estão, inclusive, não apenas no meio acadêmico, mas no meio mercadológico também, se apropriam disso para fazer grandes e importantes desenhos, estruturas, pesquisas em relação a essas apropriações, né? A gente pode pegar, por exemplo, o Thomas Ramsey, que trabalha muito fortemente com isso, e ele atende grandes redes varejistas, né? Grandes redes multinacionais que conseguem fazer pesquisas em cima disso, né? Então, consegue, bom, diante de determinadas espacialidades, como que está sendo esse envolvimento emocional em prol de quê, né? Quais são os elementos, quais são os formatos, quais são as texturas, as cores que estão trazendo essa dinâmica de interação, essa dinâmica de desejo ou de vontade, ou pelo contrário, né? A falta da empatia, né? O que você não olha, onde que você não percebe, como que está esse contexto. Obviamente que tem que ser criado para isso um cenário, né, muito bem controlado, tem que ter uma atmosfera muito controlada para que a gente não tenha borrões na pesquisa, né? Porque se a gente não tiver esse ambiente controlado, fica muito difícil de fazer a medição. Quando a gente trabalha com a questão associativa, a gente está fazendo a mesma coisa, né? Então, determinados elementos nos traçam um maior movimento empático, nos fazem um maior movimento empático, e, de novo, isso tem a ver também com o modo como aquilo foi filtrado previamente, ou seja, a experiência de vida de cada um. Mas, em termos bem práticos, a gente está muito focado com a teoria do Eichler, né, trazendo essa questão muito voltada para o estético, né, essa grande estruturação estética que vai conversar com um determinado público. Sempre lembrando que, pelo próprio movimento psicológico, e aí, de novo, né, teoria do Eichler, olhar dentro, né, dentro de mim, para dentro ou dentro de alguém, a empatia, né? Então, se busca muito também o para quem, para a gente entender o significado. Então, a gente começa a estabelecer que feio, para quem? Bonito, para quem? Brega, para quem? Interessante, para quem, né? Então, quem é essa pessoa? A partir do momento que eu entendo do outro, e isso está atrelado a como a teoria do Eichler trabalha também, porque a gente fala muito sobre público-alvo, e aí a gente vem a questão de arquétipos, personas, divisão lá de leitura de mundo de forma barroco-clássica, em termos de conjuntura informacional maior ou menor, enfim. Então, de acordo com quem é esse para quem está se fazendo, aí chega-se determinadas proposições. Então, vem um vínculo muito trazido por isso, e, de novo, a parte psicológica é sempre muito intensa, né? Hoje a gente fala muito de affordance, né? Essa questão de você ter essa apropriação do todo pela sua funcionalidade, pela sua emocionalidade, pela tradução que você dá àquilo. Então, não é uma coisa dissociada de nada, é um grande escopo em conjunto que nos traz. Mas se a gente fosse objetivar, está muito em função de um apelo estético, de um apelo visual, sensorial, que vai me entregar. E quando a gente fala de visual, a gente não pode imaginar também que a gente está falando exclusivamente da visão, né? Porque a nossa visão, ela me entrega N outras sensorialidades, né? Tocar naquilo deve me dar a sensação de tal coisa. Então, a visão também não está dissociada de nada, né? A gente tem um grande escopo, né, que a gente acaba chamando de gama sensorial, né? A nossa gama sensorial, ela acaba nos entregando várias respostas, muitas vezes múltiplas, em função de uma única sensorialidade estimulada. E é, de novo, né, o atributo da neurociência aplicada para nós vem nos mostrando aí que aqueles 5 sentidos que a gente tinha até então, né, sempre estudou-se eles, e eles são válidos, lá estão, mas a neurociência vem nos mostrando que a gente tem uma centena de outras sensorialidades aí, sei lá, o escopo da sonestesia, que para nós é tão importante, trabalhar com propriocepção, trabalhar ali com termossensibilidade, etc. Então, a gente começa a ter essas mobilidades aí, mas intrinsecamente muito voltado para a questão estética, né?
para a questão da forma, para essa questão do convite a estabelecer o relacionamento. Inclusive, atributos outros que não eram vinculados a isso passam a ser observados. Quando a gente fala de prosêmica, por exemplo, né, que na prosêmica a gente tem nós estabelecemos metricamente determinadas relações que me permitem entender o que é um privativo e um coletivo em termos de espacialidade, uma métrica espacial mesmo, né? Eu sei que você também trabalha isso nas suas aulas, nos seus cursos, e esse próprio movimento de prosêmica começa na teoria do Eiffel, entendermos que a gente vai ter uma prosêmica social, então a gente vai ter esse movimento frente a outras pessoas, né? Então, quando eu encontro uma pessoa muito, muito querida, que eu tenho um carinho muito grande, que eu respeito muito, que eu admiro, eu me permito uma proximidade física maior a essa pessoa, e é um desconhecido, eu me permito uma distância física maior, né? Então, a gente tem uma prosêmica social. Mas com os objetos, a gente desenvolve uma prosêmica espacial, e não apenas social, né? Então, tem alguns objetos que eu tenho maior vontade ou maior dinâmica de proximidade com eles, enquanto que outros não, né? Elementos muito pontiagudos tende-se a não gostar tanto, então afasta-se um pouco deles. Elementos que são mais arredondados, que são mais curvilíneos, mais orgânicos, tende-se a gostar mais, então você tem uma maior proximidade com eles. Então, essa questão da prosêmica, mesmo em relação a uma métrica distancial, passa pelo campo da teoria do Eiffel, porque é essa minha dinâmica de ter uma maior ou menor empatia com o objeto, nesse caso, também vai me permitir ou fazer com que eu tenha uma relação de aproximação ou afastamento em relação a ele, né? Então ele abrange bastante coisa, mas a gente pode intrinsecamente pelo apelo estético, mas não entender esse estético ser bonito, não. Tem um pressuposto de algo que traz essa aceitabilidade, né, uma maior empatia, ou uma aceitabilidade não tão assertiva, e a gente teria aí uma empatia um pouco menor. Excelente, nossa, uma aula a sua resposta aqui. Anotei várias coisinhas, porque tem tudo a ver com o que a gente vem discutindo aqui no canal, e vários conceitos que você citou. A gente, inclusive, para quem quiser saber mais, tem textos no nosso canal, no nosso site, tem outros vídeos aqui no canal do YouTube, e aqueles que a gente ainda não tratou, trataremos muito em breve, porque tem muita sinergia aí nos assuntos, tem muita coisa que a gente pode aprender mais e trazer aí para uma aplicabilidade prática no nosso dia a dia de arquitetos, designers e urbanistas. Eu sou um fã do seu trabalho, Andréia, porque eu percebo que você tem uma preocupação muito grande, isso que eu comentei, quando a gente é pesquisador, a gente põe os autores para conversar, né? A gente traz todos eles ali para uma rodinha, e aí a gente vai colocando um de frente para o outro e vai colocando nossas proposições também. E eu sou um fã muito grande do seu trabalho, porque eu vejo que você faz muito disso, né? Tanto aqui no canal, mas também nas suas outras produções, a produção literária, a produção das suas aulas, os cursos que você oferta, e eu conheço inúmeras pessoas que já passaram por eles, eu, inclusive, já passei, tive essa oportunidade também, então eu fiquei muito agraciado, e eu percebo o quanto você vai buscando esses elos, esses links, e a gente vai entendendo que não existe isso. A gente tem que construir, né? E eu percebo que, e não condeno, porque já passei por isso também, nós temos a tendência de ficarmos muito ansiosos, né? Tá, mas e aí? E aí, agora? É uma construção, né? Não tem, é como se chegar para alguém e dizer assim, como se faz o projeto de uma casa? Então, tem tantas coisas por trás de como se faz o projeto de uma casa, né? Que não, senão a gente teria catálogo pronto, né? Então, cada caso é um caso, cada família é uma família, cada terreno é um terreno, cada demanda é uma demanda, enfim. Então, aqui também a gente passa por uma construção que, quando a gente vai encontrando colegas como você ao longo do caminho, a gente vai ficando muito feliz porque tem essa grande troca, que é muito saudável, tem esse grande respeito, que é muito saudável também, mas também existe essa possibilidade de juntos fazermos mais, porque é tanta coisa que é impossível
eu ter um domínio, Andréia ter um domínio, outros colegas que pesquisam ter um domínio, e aí a gente, querendo ou não, eu gosto sempre de brincar comparando com a área médica, né? Então, você tem um oftalmologista, você tem um cardiologista, todos estão dentro do corpo humano, todo mundo está ali preocupado, tem os mesmos embasamentos, fizeram o mesmo juramento, tem a mesma ética profissional, mas cada um é muito forte naquilo que faz. E aí, quando junta tudo, aí, obviamente, que a gente tem um corpo clínico muito maior, muito mais interessante, que é o que a gente acaba criando com essas pontes aí que a gente faz. E eu vejo que nós nos beneficiamos muito, mas quem está conosco também, as pessoas que estão aqui no canal assistindo, o quanto de benesse tem nisso, né? Quanta relação a gente já conseguiu fazer em um diálogo relativamente curto, né? Mais uma vez, o que a gente teve aí que passar por algumas montanhas de leituras, né? Para poder chegar em algumas conclusões ali. Eu costumo falar para os meus alunos, assim, são assuntos extremamente complexos. Em geral, a maioria do nosso público são arquitetos, designers, urbanistas, então a gente já tem uma noção da complexidade que é lidar com o espaço físico, né? Assim, você mesmo comentou da multissensorialidade, de várias reações físicas, né, fisiológicas que podem acontecer no nosso corpo, seja no cérebro, no organismo como um todo. Mas se a gente pensar só o espaço, já é tão complexo. Quando a gente começa a olhar para a neurociência, ciência cognitiva, psicologia, que são outros temas também de uma complexidade absurda, tanto é que a gente, por mais que a neurociência tenha avançado muito, a gente ainda não sabe muitas coisas sobre o nosso cérebro. Então, assim, misturando temas tão complexos, não dá para querer sozinho ter conhecimento aprofundado de tudo. Por isso que acho que essas trocas são realmente assim muito importantes e fico super feliz com a sua abertura sempre para a gente conversar e trocar, que eu acho que isso sempre agrega para nós, porque eu sempre aprendo nas conversas com você, ou com as pessoas que eu trago para o canal, ou com os meus alunos em sala de aula com as perguntas que eles fazem, e para quem também tá interagindo com a gente, ou para o meio como um todo, quando assiste uma conversa dessas, que realmente a gente conseguiu abordar tantos temas em um curto espaço de tempo. Então, acho muito, muito legal. Só tenho a agradecer. Mas, antes... Honrado ficou eu com o convite. Muito obrigado. Imagina. Antes de agradecer e de se despedir, para quem quiser entrar em contato com você, como as pessoas te acham? Eu acho que o meio mais tranquilo, mais fácil, pelo próprio Instagram. Ali tem uma mobilidade muito grande, @lori.crisel. Ali a gente consegue bater uma bolinha pelo próprio direct, conversando ali. Tem bastante material lá. Lá também tem link para ir direto para o meu site. No site tem blog com bastante textos, inclusive textos seus. Aí a gente tem a honra de ter publicado aqui também. Então, ali pelo Instagram, acho que é o melhor caminho, o melhor canal, né? @lori.crisel, e aí de lá a gente vai direcionando para algumas perguntas e respostas, ou então para alguns conteúdos. Certo. Bom, agora sim, agradecer de novo por você aceitar conversar aqui comigo. Achei que foi muito legal, assim, foi realmente uma aula, assim. Parabéns por, em tão pouco tempo, conseguir tocar em tantos assuntos relevantes aí para a neuroarquitetura e para a arquitetura como um todo. Imagine, grato eu. Obrigado pelo carinho, obrigado pela parceria de sempre, né? Eu sempre comento assim, como eu disse, né, são essas parcerias que nos fortificam, e trazer um reconhecimento disso é muito importante também, né? Às vezes as pessoas comentam assim, você é o autor do primeiro livro. Eu assino o livro, né? Mas se não fosse inúmeras colaborações, ele não teria ocorrido. Inclusive, no próprio livro tem várias citações de trabalhos seus, de artigos seus. Então, não se faz nada sozinho, né? Então, realmente essa colaboração nos torna cada vez melhores, faz com que a gente cada vez mais baixe a orelhinha no sentido, cara, ainda tenho tanto para aprender. Né? Quanto mais então, você aprende, mais você descobre que você não sabe. Exatamente. Eu sempre brinco, André, que o meu pânico de ler um livro é que quando eu estou me aproximando do final, eu sei que eu vou encontrar um capítulo aqui chamado assim, bibliografia. Sim. Nossa, aí é um pânico, porque eu termino um e eu descubro que eu tenho que ler mais 15, mais 20. Risca um da lista e surgem uns 20 no lugar, eu sei bem como é. Você sabe que eu tenho vergonha de mostrar, acho que não tem problema de falar aqui um nome comercial aí,
eu tenho vergonha de mostrar a minha lista de compras da Amazon, porque eu estou fazendo um cálculo assim de umas 4 gerações para dar conta para dar conta de baixar todos eles e ler todos, porque eu termino de ler um e eu já vou lá e ponho mais 15, 20 na lista. Então, nossa, realmente, e isso é muito bom, isso é muito bom. Até se a gente for voltar para o mundo da neurociência, né, ficar criando essas novas ligações sinápticas, criar essas novas estruturas é muito bom, e entender que não tem como. A gente está aqui conversando, provavelmente alguém está publicando alguma coisa, a gente já vai ter que correr atrás. Então, não cobrar-se, porque senão a gente adoece, né? Não cobrar-se em exagero, mas também entender que o que a gente sabe é uma parte de um todo que é gigantesco, né? Sim. Ah, excelente. Adorei. Queria agradecer você mais uma vez e falar, bom, fica gostinho de quero mais, né? Não tem como, acho que a gente vai ter que marcar mais conversas para frente. Sempre ao dispor, estou aqui para o que você precisar. Beleza, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, um grande abraço a você, um abraço a todo o seu público, a todo o público que está nos assistindo e que a gente possa se encontrar muito em breve para mais um super papo desses. Por hoje é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no nosso canal para receber as atualizações quando a gente tiver vídeos novos. E se quiser saber mais sobre neuroarquitetura, eu também recomendo que você dê uma olhadinha nos artigos que tem publicados no nosso site. Valeu e até a próxima!